Olá pessoal, tudo bem? Prontos para nós tratarmos em mais uma videoaula sobre fundamentos de gestão? Então, no nosso encontro de hoje, uma das coisas que é mais comum se falar na atualidade e ouvirmos falar é sobre empreendedorismo. Mas o que define um empreendedor? Você já pensou em empreender? Tem medo de empreender, né? Vender ou criar algo? Então, vamos falar um pouquinho sobre o que é empreendedorismo e também conhecer alguns empreendedores. Então, não esquecendo, eu sou o professor Rodrigo Oliveira e estou aqui com vocês para falar sobre empreendedorismo. Vamos lá? Então, o que é empreendedorismo, pessoal? Hoje se fala tanto de empreendedorismo e eu coço a cabeça porque tem várias vertentes, tem várias pessoas, tem até guru de empreendedorismo hoje, né? Contando aí a sua trajetória, a sua jornada do herói para chegar no sucesso do empreendimento. Mas uma coisa que é super importante, isso é muito antigo. Empreendedorismo, ele envolve descoberta, avaliação e exploração de oportunidades para criar produtos e serviços futuros. A gente está falando de criar algo que muitas vezes as pessoas não imaginam que vão precisar enquanto produto ou serviço. Quer um exemplo muito próximo da gente de empreendedorismo? Esse cara com certeza você conhece, o Steve Jobs, né? Um cara aí que é cultuado por suas inovações e por uma série de coisas que ele criou. Mas veja, lá nos anos 1970, junto com um amigo dele da faculdade, ele criou o que nós conhecemos, né? Talvez você não, né, muito novo, não conheça aqueles computadores, uma torre com uma tela gigante, né? Já está na fase do notebook ou em outro modelo, mas ele criou um modelo do que nós conhecemos enquanto computador pessoal, né? Algo que era acessível às pessoas enquanto computador para poder editar imagem, tabelas, digitar textos, fazer uma série de coisas. Mas veja, a criação do primeiro computador pessoal pelo Steve Jobs foi uma situação onde ele tinha conhecimento, ele tinha ali uma questão de compreender o mercado, o cenário em que ele estava, porque ele era uma pessoa que estava estudando e estava no meio ali de tecnologia, né, do processo de desenvolvimento computacional. Ele conheceu um modelo de interface gráfica, né, o que você tem aí no seu computador quando você clica no menuzinho, abre uma tela, abre um navegador, né? Isso é conhecido como interface gráfica. Ele conheceu esse modelo de interface gráfica na IBM ou na Xerox, agora eu não vou lembrar bem, mas a gente, no seu material está bem destacado. E ele percebeu que aquilo era um fator que poderia facilitar o relacionamento das pessoas com o computador, porque até então o computador era uma tela preta, onde para qualquer coisa a pessoa tinha que fazer um comando. Então imagina que você precisasse imprimir alguma coisa, você tinha que ir lá, cmd, print, era uma coisa que as pessoas muitas vezes elas não se interessavam pela complexidade que existia. E ele percebeu nesse processo de avaliação do contexto, do que as pessoas poderiam ter mais acesso por facilidade, que essa interface gráfica facilitaria a introdução ou a popularização dos computadores pessoais que estavam restritos ao ambiente corporativo. Então veja, ele entendeu que aquele produto que já existia poderia ser recriado e entregue enquanto demanda futura. E aí o resto é história, a gente vive parte dessa história a partir dessa criação que o Jobs teve, essa sacada de poder melhorar a interface, a interação das pessoas com o computador através da interface gráfica. E nessa mesma esteira, a gente não pode esquecer do pessoal da Microsoft, que eles perceberam que essa questão da interface gráfica permitia e necessitava de outros produtos e serviços para a geração de tabelas, de gráficos, de textos, de apresentações. Não vamos esquecer que o Bill Gates criou a Microsoft a partir do Windows, que é exatamente um sistema operacional baseado em interface gráfica que concorre com a Apple nesse produto. E fora isso, pensando no papel do empreendedor, a gente tem que pensar que o Jobs é um cara que é um exemplo nessa situação de explorar oportunidades, porque
No início dos anos 2000, a indústria da música passava por um problema, as pessoas não queriam mais comprar um CD para ouvir uma música, elas queriam ouvir só aquela determinada música, ou buscar ou um outro autor, um outro cantor. E aí ele percebeu que ele podia criar um espaço, um ambiente onde ele vendesse uma única música. E ele criou o iTunes. E o iTunes evoluiu, abriu uma série de mercados para o que é o Spotify, por exemplo, hoje, que você tem no seu celular, ou outro tipo de aplicativo de música por streaming. E outro ponto importante que a gente não pode esquecer e também precisa celebrar aqui é a exploração da oportunidade quando ele criou o iPhone, que é o modelo padrão hoje do que a gente tem de smartphone. Por quê? Ele percebeu que ele tinha vários produtos ali para entregar para o cliente. Então, para um jovem, para uma pessoa ouvir música que ele comprava via iTunes, ele criou o iPod, né, que era um tocador de música onde a pessoa armazenava todas as músicas que ele baixava da internet. Só que naquele momento, nos anos 2000, você tinha as câmeras digitais, as câmeras fotográficas digitais, você tinha os celulares, você tinha alguns modelos de celulares corporativos com teclado para agilizar o envio de mensagens e tudo mais, e aí ele percebeu que ele poderia reunir tudo dentro de um único aparelho e criou o que a gente conhece como modelo padrão hoje de smartphone, com aplicativos, com uma série de coisas. Então veja, empreender, né, alguns chamam esse tipo de pessoa que tem visões e que tem percepções de empreendedor compulsivo. Ele vai observando inovações, observando possibilidades e vai criando novos produtos e serviços, e às vezes situações que a gente fala que nem precisa, mas de repente fala, acho que eu preciso de um aplicativo novo no meu celular, e sai lá na sua loja de apps procurando. Então empreender é exatamente isso, avaliar, explorar oportunidades e criar produtos e serviços futuros. Então essa questão de empreendedorismo em si, ela envolve a criação de novos negócios, de novos produtos e novos serviços. Mas, Rodrigo, eu tenho medo de empreender. Eu não sei o que fazer. A gente tem a possibilidade de intraempreender. O que é intraempreender? É empreender dentro dos locais onde nós trabalhamos, onde nós atuamos profissionalmente. Então, nada impede de você ser um empreendedor dentro da empresa onde você está, olhando qual é a área de atuação daquela empresa e percebendo qual é o produto ou serviço que pode ser criado ou pode ser melhorado para aquele processo, para aquela situação. Veja, Netflix, ela surgiu como um serviço de contraponto às locadoras, né? Lá no século passado, a gente ia na locadora, pegava uma fita VHS, dependendo da locadora do bairro, deixava você levar só 3 filmes no final de semana para assistir, você tinha que devolver a fita, era um processo bem complexo. Netflix surgiu oferecendo esse serviço de locação de filmes, enviando essa fita VHS por correio e facilitando a devolução para a pessoa, porque às vezes o tempo não dava para você ir na locadora e devolver. Só que alguém dentro da Netflix percebeu, peraí, eu tenho hoje a internet, eu tenho a possibilidade de criar aplicativos e criar sistemas. E se eu digitalizar todos esses filmes e permitir que a pessoa selecione isso através de um aplicativo na sua televisão, no celular ou no tablet? Alguém dentro da Netflix intraempreendeu, observando essas possibilidades futuras e o desenvolvimento de um tipo de serviço que até então ninguém se interessava, desculpa, ninguém se interessava em assistir filme via streaming em casa, porque achava legal ir na locadora e ficar lá horas procurando o filme que ia assistir. Então, empreender, pessoal, ele é um processo cíclico, que inclusive eu estou mostrando aqui para vocês. Por quê? Você pode empreender, criar um novo negócio, criar um novo serviço, mas ao mesmo tempo, dentro do seu empreendimento, você precisa intraempreender, olhar, desenvolver e reavaliar esse processo, inovando na sua empresa, no seu negócio. Então, veja, eu vou dar uma dica de filme aqui que não vai aparecer nos nossos slides, mas assim, você já assistiu lá o filme Fome de Poder, que mostra o surgimento do McDonald's? Aquilo é empreendedorismo. Ele percebe que ele tem um negócio e ele vai percebendo o que ele pode inovar enquanto novos lanches e novos serviços, venda de sorvete, uma série de coisas. Veja,
Isso é um papel importante no empreendedorismo. Você tem que empreender além do empreendedorismo. E você que tem medo, às vezes, de empreender, pode desenvolver dentro do local onde você trabalha esse papel de empreendedor. E aí, pessoal, esse processo de empreender, ele inclui identificar oportunidade, ele inclui desenvolver planos de negócio e também gerir todos os recursos necessários para alcançar aquele processo. E aí, um cara brasileiro que tem uma veia empreendedora muito bacana é o Abílio Diniz. Com certeza você já esteve em alguma loja ou já adquiriu algum produto em um local que ele imaginou, que ele pensou. Vamos assistir aí esse trechinho do vídeo e esse material, lembrando, esse vídeo completo você vai ver lá no seu material, não deixe de assistir ele completo, tá bom? Uma coisa que eu sempre falo aqui dentro, quando você vai fazer alguma coisa, quando você vai empreender, você vai executar algum trabalho, alguma obra, eu digo para as pessoas para seguirem esse roteiro. Diagnóstico, planejamento e ação. Diagnóstico, você precisa saber tudo que é necessário saber para executar aquele trabalho, aquela obra. Se informe o mais possível. Conheça o melhor que você puder sobre o que você vai fazer, sobre o que os seus concorrentes estão fazendo. Investigue. Depois disso, planeje. Planeje como é que você vai fazer, quais são os diferenciais que você vai colocar naquilo que você está fazendo. Depois que você fizer tudo isso, aí você parte para a ação. E aí, pessoal, voltando lá no Jobs, né, eu contei um pouquinho para você como que foi o lançamento do smartphone, né, ou do celular, como a gente costuma chamar tudo. Mas o iPhone, ele foi uma visão de produto futuro, mas também ele foi uma questão que o empreendedorismo traz muito, que é o quê? A oportunidade de negócio gerada a partir de ideias e conceitos que podem ser implementadas e que podem vir a criar um novo produto. Veja, eu quero que você assista esse vídeo do lançamento do iPhone, que foi em 2007, há muitos anos atrás. Mas que você perceba na fala do Jobs o que ele traz ali de inovação e o que esse produto, que até então alguns concorrentes da área de tecnologia falaram que não iria dar certo, porque era muita coisa, as pessoas não queriam tudo aquilo, elas só queriam um telefone celular, não daria certo. Então, vamos assistir esse vídeo do Jobs fazendo a apresentação do iPhone para você perceber essa questão de criação e dessa visão em relação à oferta de um produto ou um serviço. Assista esse vídeo no seu material na íntegra. An iPod, a phone, and an internet communicator. An iPod, a phone. Are you getting it? These are not 3 separate devices. This is one device. And we are calling it iPhone. Today, Apple is going to reinvent the phone. And here it is. No. Actually, here it is, but we're going to leave it there for now. So, before we get into it, let me talk about a category of things. The most advanced phones are called smartphones, so they say. And they typically combine a phone plus some email capability, plus they say it's the internet, sort of the baby internet, into one device, and they all have these plastic little keyboards on them. And the problem is that they're not so smart and they're not so easy to use. So if you kind of make a
Business School 101 graph of the smart axis and the easy to use axis. Phones, regular cell phones are kind of right there. They're not so smart, and they're, not so easy to use. But smartphones are definitely a little smarter, but they actually are harder to use. They're really complicated. Just for the basic stuff, people have a hard time figuring out how to use them. Well, we don't want to do either one of these things. What we want to do is make a leapfrog product that is way smarter than any mobile device has ever been and super easy to use. This is what iPhone is. Okay? So, we're going to reinvent the phone. Now, we're going to start with a revolutionary user interface. Is the result of years of research and development, and of course it's an interplay of hardware and software. Now, why do we need a revolutionary user interface? I mean, here's 4 smartphones, right? Motorola Q, the BlackBerry, Palm Treo, Nokia E62, the usual suspects. And what's wrong with their user interfaces? Well, the problem with them is really sort of in the bottom 40 there. It's this stuff right here. They all have these keyboards that are there whether... E aí, pessoal, vamos trazer na sua realidade. Você tem um cartão de cor roxa na sua carteira ou na sua bolsa? Esse é um modelo de empreendedorismo super bacana da gente discutir e avaliar. Por quê? O Nubank, ele é um exemplo muito claro de identificação de oportunidades quando nós falamos de empreendedorismo. E por que eu estou falando isso? Nós estamos falando de um Brasil, nos anos 2010, né, na primeira década dos anos 2000, aonde você tem uma baixa bancarização. O que é uma baixa bancarização? As pessoas não tinham acesso muito fácil à conta bancária. Você tinha grandes bancos dominando o cenário financeiro, você tinha pouca gente, era comum já tinha muita gente ali com cartão de débito, de crédito, mas isso era muito concentrado e muito focado na análise de crédito, de viabilidade, de ranking financeiro que as pessoas poderiam ter ali um cartão no seu bolso. E aí surge o Nubank, por quê? Veja aí quando a gente fala de empreendedorismo em relação a oportunidades de mercado. Ele fez uma análise da tendência de mercado naquele momento, que era o quê? A atenção e o foco das pessoas interessadas em comprar produtos e serviços via internet. No interesse das pessoas cada vez menor de ir até uma agência bancária ou até um caixa eletrônico para poder sacar dinheiro, ou falar com o gerente, ou precisar pagar uma conta. E a concorrência era aquele bancão gigante com as agências enormes, que você tinha que ir lá, você tinha que ficar na fila, esperar, perder tempo. Então ele percebe uma oportunidade de oferecer talvez um serviço mais simples, mais prático e mais acessível num ambiente que estava se tornando cada vez mais acessível, que era o celular, o smartphone. Lembra que eu contei lá que em 2007 começou o iPhone? Veja aí já o que você vai ligando enquanto oportunidades de serviços que você pode empreender. E aí, o Nubank surge justamente por perceber esse crescimento no uso de smartphones e aplicativos, da dificuldade de relacionamento das pessoas com bancos e da maneira que os bancos consolidados pouco se interessavam em inovação, né? Os bancos não tinham muito interesse até então em pensar num aplicativo para você ver o seu extrato. Se você acha que é super fácil o seu banco, não, o meu banco é aquele bancão antigo que eu acesso lá e é super fácil, ó, eles precisaram correr e ser muito ágeis, porque o Nubank, que inclusive, curiosidade, é Nubank de nu, pelado, sem nenhum tipo de dificuldade da pessoa entender o processo, né? De simples, nude simples, né? Tem uma entrevista muito bacana dos fundadores contando sobre essa história. E aí o Nubank surge com essa questão de ser um aplicativo, de ser um banco no celular das pessoas, e aí nós temos uma verdadeira corrida do que se chamou de fintechs, né? De empresas de tecnologias focadas em finanças. E aí o Nubank foi o primeiro de muitos outros que surgiram desde então nesse processo e permanece aí com a sua
oferta de serviços bancários e financeiros, e é muito interessante a sua história. Mas veja, com certeza para o Nubank chegar nesse processo, ele precisou elaborar um plano de negócio. O que é um plano de negócio, gente? É um documento formal onde você vai descrever os objetivos do seu negócio, as estratégias para alcançá-los e os meios que você vai fazer por isso. Aqui você tem uma imagem de um modelinho, né, se chama de Canvas, né, de modelo de plano de negócio, onde você vai poder colocar quais são os pontos de atenção, as atividades chaves que podem ser desenvolvidas, a estrutura, investimento, pessoas, mas é um modelo, é uma forma de você desenvolver um plano de negócio que é super importante. E um plano de negócio, ele é algo que ele é vivo. Quando eu digo vivo é porque você pode montar o seu plano de negócio de uma empresa hoje, diante de um produto e serviço, e daqui um ano e meio você revisa ele para mantê-lo adequado e a empresa seguindo o ritmo e essas atividades. Puxa, Rodrigo, mas é uma coisa muito difícil, eu tenho que fazer um negócio gigante. Não, eu vou trazer aqui uma coisa super importante. No Brasil nós temos uma coisa que é super bacana, que é o SEBRAE, que é o Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa, e ela apoia na organização das empresas que estão, dos empreendedores que estão interessados, na organização do plano de negócio. Então, por quê? O plano de negócio ele vai falar sobre a empresa, o ambiente, o mercado, o tipo de produto ou serviço, as estratégias que estão envolvidas. E o SEBRAE oferece para você uma ferramenta, não estou fazendo propaganda, mas é você que quer empreender, eu acho super válido, que permite com que você organize o seu plano de negócio. Então tem aí o acesso para que você possa acessar, conhecer um pouco melhor a organização de um plano de negócios, se você tem interesse em empreender e se você não tem interesse em empreender, mas é muito bom conhecer como que se organiza um plano de negócio, que com certeza dentro da sua empresa, um dia algum projeto que você venha apresentar, a empresa vai falar assim, me apresenta o plano de negócio para esse serviço ou esse produto que você está interessado em nos apresentar. E vale dentro daquele contexto de intraempreendedorismo que eu falei, ok? E aí, pessoal, quando a gente fala em empreendedorismo, a gente tem uma série de desafios, né? Concorrência, mercado, financiamento, e é super importante nós ouvirmos a fala de outros empreendedores que estão atuando no mercado, porque ele traz um pouco da experiência e da essência deles em como eles vivenciaram esse processo de entender a concorrência, de obter financiamento, de gerir o negócio e de como eles precisaram estar ali atentos à inovação constante dos seus negócios. Então, vamos assistir um trechinho aqui desse empreendedor contando um pouco da sua história nesse ponto? Hoje vou falar sobre um tema que interessa todo empreendedor e aquelas pessoas que querem empreender. Vou falar sobre como superar os principais desafios do empreendedorismo. No caminho para o sucesso, todo empreendedor enfrenta obstáculos, adversidades, mas justamente superando esses obstáculos que se tornam líderes resilientes e bem-sucedidos. Concorda comigo? O primeiro desafio que eles enfrentam é a falta de capital, falta de financiamento. E como você pode superar essa falta de capital? Uma solução pode ser buscar investidores anjos, empréstimos com amigos ou familiares, ou até mesmo programas de subsídios e financiamentos do governo. O segundo desafio é a gestão do tempo. Como empreendedor, seu tempo é precioso. Você precisa aprender a delegar tarefas e usar ferramentas de gerenciamento de tempo e projetos que possam otimizar a rotina sua e do seu time, caso você já tenha um time. O terceiro desafio é a adaptabilidade. E aí, pessoal, nós chegamos ao final da nossa aula sobre empreendedorismo. Então não deixe de acessar a plataforma, de acessar o Saiba Mais, de realizar a leitura atenta do material, das suas anotações. Precisar, volta à aula, algum contexto, mas continue os seus estudos. E a gente se encontra por aí, ok? Bons estudos e até breve.